Olá pessoal, eu sou a professora Lisandra, professora da EBD e EADS Veracruz, da sala dos adolescentes. E nesse trimestre me foi passada a responsabilidade de estar lecionando da revista História da Igreja para Adolescentes, que é essa revista aqui. Lição de número 2, com o título A Expansão da Igreja. O nosso destaque, embasamento bíblico, se dá lá em Atos, e o nosso destaque desta lição é em Marcos, capítulo 16, verso 15. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas, né? Isso significa que a palavra do Senhor chegou a nós porque foi passado de geração em geração e foi alcançado a todas as pessoas. Ainda há algumas tribos, algumas nações que a palavra do Senhor ainda não chegou, mas nós cremos que um dia há de chegar, porque é a palavra do Senhor e a palavra do Senhor não volta atrás. Nenhuma palavra lançada voltará atrás. Então vamos lá. A promessa da salvação, ela se alcança a todos, né? E o objetivo dessa atividade é destacar como a igreja primitiva foi levada a cumprir a grande comissão dada por Jesus em Marcos 16:15, quando a gente leu ali. Que comissão seria essa? De ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Ressaltar a importância do zelo missionário para a vida, o crescimento e a saúde das igrejas, a importância da missão para as igrejas, a importância que tem o missionário, o papel missionário para as igrejas, para cuidar daqueles novos, aqueles recém-convertidos, né? Para levar o ensinamento, a exortação, palavras de conforto, enfim, para as igrejas. E despertar o desejo de, assim como os primeiros cristãos, dedicar ao labor evangelístico e missionário. Adolescente, o que você tem feito para ajudar a sua igreja local a evangelizar, a alcançar novas almas? Antes de iniciar a lição, vou deixar 3 dúvidas, 3 questionamentos para vocês refletirem. Vocês conhecem a mensagem do evangelho? Com quantas pessoas você se relaciona e que não conhecem o evangelho? Então, quantos amigos seus, quantos familiares seus não são cristãos ou ainda que professam uma fé diferente da sua que não é de Jesus Cristo? E você ajuda a sua igreja local na pregação do evangelho, como eu já tinha perguntado? Então, ficam aí 3 perguntinhas para vocês pensarem sobre, né? Refletirem sobre a palavra de Deus, o que você tem feito para anunciar a salvação, anunciar as boas novas. E iniciando essa atividade, essa lição, esse estudo bíblico, queria fazer 2 perguntas para vocês. Eu mesma irei responder para que haja conhecimento da parte de vocês. Primeiro, vocês sabem quem foi a igreja primitiva? Na primeira lição foi falado isso. A primeira igreja primitiva iniciou, claro que tiveram os ensinamentos de Jesus Cristo, mas ainda não foi considerada igreja. Por quê? Porque lá em Atos 2 é que vai ser considerada a reunião dos apóstolos, reunião de alguns irmãos que estavam ali, aguardando o descer do Espírito Santo. Então ali foi denominada a primeira igreja. E vocês sabem o que é o evangelho? Evangelho vem lá se eu não me engano, é do hebraico ou do grego. A palavra evangelium significa boas novas. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da salvação. Então, seriam as boas novas da salvação. E a igreja primitiva, ela nasceu lá, conforme a gente leu em Atos, era uma comunidade pequena, de caráter puro, avivada, cheia de fé e esperança, cheia de amor e ousadia. Só que o que faltava para eles? Era um amor missionário, né? Como diz aqui na lição. A igreja que nasceu no dia de Pentecostes permaneceu durante um bom tempo em seu território de origem, mas devido a um estopim que aconteceu da perseguição dos cristãos, devido à morte de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, aqueles irmãos se espalharam, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram por ali até um determinado tempo. A igreja se espalhou e assim iniciou a obra missionária, né?
Para sair, foi necessário o surgimento de severa perseguição, para que se decidisse ir a outras nações desempenhar sua missão mundial. Então, foi a partir deste momento, foi o estopim, onde estourou o pessoal a ir às outras nações vizinhas, né? Foi a morte do primeiro mártir, o Estevão. Naquela época, a perseguição dos cristãos envolvia mortes. Não é muito diferente de hoje, né? Em outros países, a perseguição dos cristãos, ela é visível, não está escondida a nenhum cristão, né? Principalmente países que são comunistas, como posso citar aqui Coreia do Norte, o Egito, até mesmo o Japão, né, onde predomina uma outra religião. Sempre em países que predominam religiões politeístas e são envolvidas com o comunismo, há grande perseguição de cristãos. Diferentemente daqui do Brasil, onde nós temos uma liberdade religiosa, a perseguição aqui se dá por outros meios, né? Onde pequenos grupos se levantam contra a igreja, por infelizmente atitudes negativas que alguns cristãos têm, né? Porque nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que acima de tudo ama o pecador. Isso inclui eu, inclui você, inclui os não cristãos também. Mas ele abomina o pecado. Então nós não devemos abominar o pecador, nós devemos amar, mas ensinar e esperar que o Espírito Santo ali floresça no coração dessa pessoa. É ele que vai regar a sementinha do evangelho ali no coração dessa pessoa para que ela se converta em Jesus Cristo, se essa pessoa ainda quiser, porque envolve o querer, o livre-arbítrio dela, né? Então, continuando. O primeiro tópico da nossa atividade é: a perseguição levou a igreja primitiva à obra missionária. Essa perseguição que levou a igreja primitiva a espalhar-se pelas nações vizinhas e, consequentemente, dedicar-se à obra missionária está registrado em Atos 8, versículo 1 e 4, que diz assim: E também Saulo consentiu da morte dele quem? Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, aqueles cristãos que foram dispersados, eles não guardavam a palavra para si. Eles, com muito orgulho, com muito amor, anunciavam a salvação, a palavra salvação de Jesus Cristo. Continuando, diz a Bíblia que devido à primeira onda de perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, houve uma dispersão, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judeia e Samaria. Diz o versículo 4 que essa dispersão da igreja levou à expansão da mensagem do evangelho. Como resultado dessa perseguição, nasceu a obra missionária. Então, eles receberam a missão de levar a palavra de Jesus Cristo ali naquele momento. Deus permitiu que aquele mal sobreviesse sobre o seu povo para despertá-lo da acomodação e completar a obra de evangelização que ainda estava inacabada. A ordem de Jesus era clara: eles deveriam fazer discípulos em todas as nações. Às vezes, adolescente, jovem, você pai e mãe que está assistindo, às vezes nós ficamos acomodados, né, sem fazer algo para a obra do Senhor, sem ter um crescimento no reino. E isso não pode acontecer, não deveria acontecer, né? Porque se você ama Jesus Cristo, consequentemente você vai exalar Jesus Cristo. Se você não faz uma boa obra, a sua fé ela é morta, né? Porque a nossa fé, a nossa salvação não é dada pelas boas obras, pela fé em Jesus Cristo. Mas a fé sem as boas obras, a fé é morta. Então, de que maneira você tem anunciado o Evangelho de Jesus Cristo? Seja por atitude, seja por palavras. Cuidado com suas atitudes, porque elas falam muito mais alto do que suas palavras, né? Ainda hoje, às vezes Deus permite que determinados males nos sobrevenham para que despertemos de nosso sono espiritual e cumpramos a vontade para a sua vontade, a vontade de Deus para as nossas vidas.
Às vezes você está passando por aquela prova e você não sabe o que está acontecendo na sua vida. Às vezes é um problema de amizade, às vezes é um problema familiar, às vezes é uma falta de uma porta aberta, às vezes é um despertar na madrugada e você não sabe o que é isso, às vezes é Deus te chamando para ter mais intimidade com Ele. Às vezes são momentos difíceis que não sei o que você está passando, mas são momentos que Deus te chama para você chegar mais perto dele, ler mais a sua palavra, se aprofundar na sua palavra, ter mais intimidade pela oração. E se isso não acontecer com o cristão, ele acaba esfriando. Se você não se despertou ainda, peça para que o Senhor desperte esse desejo no seu coração de se aproximar dele. Continuando aqui. O evangelho se espalha por Samaria. Samaria hoje, ela está localizada numa região montanhosa, antes também já, né? Localizada numa região montanhosa no Oriente Médio. Hoje ela é chamada de Cisjordânia. E diz aqui, no capítulo 8 de Atos, vemos que a primeira cidade a ser alcançada foi a Samaria, após essa dispersão da igreja, né? Ali o diácono Felipe, que era cheio do Espírito Santo, foi usado poderosamente por Deus. Como evangelista, ganhando muitas vidas para Cristo. Os apóstolos Pedro e João foram enviados de Jerusalém a Samaria para verem a grande obra que Deus realizara ali pelo intermédio de Felipe. Então, Felipe foi até Samaria por consequência dessa dispersão, pela perseguição. E ali ele anunciou o evangelho da salvação, a salvação de Jesus Cristo. E ali houveram muitas vidas salvas, né? Graças a Deus por isso. E por essas vidas que foi anunciando, foi passado de geração em geração e chegou até a gente, né? E foi necessária a presença de quem? De Pedro e João, que foram enviados de Jerusalém para Samaria, para ter o cuidado missionário ali, para cuidar daqueles pequenos missionários que foram recebendo a palavra do Senhor e assim foram anunciando o evangelho de Jesus Cristo e assim aumentando a quantidade de pessoas salvas, né? Então ali foi necessário o cuidado, né? Próximo, através da instrumentalidade de Felipe, o homem etíope, e mordomo Mor de Candace, a rainha dos etíopes, aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e levou a mensagem do Evangelho para sua terra. Este homem, esse mordomo Mor, ele era um eunuco, ele estava lendo uma passagem da Bíblia do Antigo Testamento e ali ele não entendia. Felipe chegou até ele e perguntou: o que você está lendo, você compreende? Ele falou assim: como que eu vou entender se não tem quem me ensine? E ali ele aceitou a Jesus Cristo e foi batizado. Graças a Deus, ali o Senhor direcionou Felipe para fazer isso, né? E imagine, mordomo de uma rainha etíope, levar a palavra, foi um agente missionário ali naquele momento. Felipe, né, foi usado como missionário, evangelizou aquele eunuco e, consequentemente, esse eunuco levou para sua casa e para aqueles que estão próximos dele a palavra do Senhor. Imagine essa grandiosidade, essa responsabilidade linda que foi imposta colocada nas mãos dele. Primeira cidade, então, foi Samaria. Segunda cidade, o evangelho chega a Damasco. Damasco é uma cidade da Síria. Ainda hoje e antigamente também. Em Atos 9, versículo 1, 2 e 10, vemos que o evangelho já havia chegado a Damasco. Como? Temos exemplo aqui, ó. Foi a caminho de Damasco que Paulo, o grande perseguidor dos cristãos, teve um encontro com Jesus. Ele estava a cavalo, à disposição de perseguir os cristãos. Foi quando ele encontrou Jesus e ficou cego durante alguns dias, e foi aí que Ananias cuidou de Saulo até que ele se recuperasse. Saulo foi evangelizado por Ananias, recebeu o Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida e assim passou a ser um apóstolo de Jesus, anunciando a sua palavra. Mais à frente encontramos o perseguidor, Saulo, sendo perseguido por causa da sua fé em Jesus. Isso em Atos mesmo, gente. Lá em Atos 9, vocês podem encontrar
o que se passa com Saulo durante a sua trajetória em Damasco, né? Terceira cidade, Cesareia. Ela é um porto até hoje. Então, desde antes era um porto, ainda continua sendo um porto. O Evangelho de Cristo alcançou também Cesareia devido à dispersão. Podemos ver isso em Atos 8:40, com Felipe indo a Cesareia em sua viagem missionária, especialmente em Atos 10, com a conversão do centurião Cornélio após a pregação de Pedro. Foi ali que pela primeira vez um gentio converteu-se ao cristianismo, o que levou a igreja de Jerusalém a estudar o assunto ouvindo o relato de Pedro. Esse assunto é muito interessante, por quê? Aqueles que se convertiam ao judaísmo, os homens, era necessário lhe cortar o prepúcio, que é a pelezinha que reveste o pênis do homem, né? E isso era um ritual como se fosse de purificação, para mostrar que a pessoa estava disposta a seguir o judaísmo. Continuando, já explico direitinho para vocês. Até então, os primeiros cristãos que eram judeus, que tinham passado por este ritual, pensavam que para algum gentio tornar-se cristão era preciso primeiro converter-se ao judaísmo para depois converter-se a Cristo. Porém, o que aconteceu em Cesareia mostrou o contrário, porque diz assim na palavra de Deus. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Dizia assim que, como eu expliquei, cortar o prepúcio era para aqueles novos, os prosélitos ao judaísmo, né? Significava purificação. Mas o discípulo do Senhor recebeu diretamente do céu uma revelação de que, assim quando a gente recebe o Espírito Santo, nós somos purificados. Então, quando o gentio, que não era considerado judeu, quando o gentio aceitava Jesus Cristo, ele recebia o Espírito Santo e logo era purificado. Não era necessário passar pelo ritual do judaísmo, afinal, ele se converteu ao cristianismo e não ao judaísmo, tá? Beleza? Até então, os primeiros cristãos, beleza? Porém, o que aconteceu em Cesareia mostrou o contrário. O evangelho também era para os não-judeus, que não precisavam antes adotar os costumes judaicos para depois viverem o evangelho. Os poucos cristãos que pensavam ao contrário eram chamados judaizantes ou os da circuncisão, né? Então, existiam lá os cristãos circuncisados, porque antes eles tinham decidido seguir o judaísmo, né? A circuncisão era rito necessário para um gentil tornar-se prosélito ao judaísmo, recém-convertido ao judaísmo. Em Atos 15, a primeira reunião de líderes da igreja acontece, o Concílio de Jerusalém, onde o assunto é novamente discutido e a decisão orientada pelo Espírito Santo de Deus refletia o que Jesus ensinara antes. No Evangelho é para todos, de qualquer povo, raça ou nação. Os judeus negaram, os judeus não aceitaram a palavra do Senhor e ela, graças a Deus, veio até nós, nos alcançou a palavra de salvação, o Evangelho da salvação, as boas novas chegaram até a gente, amém? Último tópico, o Evangelho em Antioquia, Fenícia e Chipre. Em Atos 11:19, vemos os cristãos dispersos evangelizando os judeus da Antioquia, Fenícia e Chipre. Prestem bastante atenção. A igreja de Antioquia cresceu tanto e, ao que indica, se tornou maior que a de Jerusalém. Foi lá que os crentes em Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, gravem bem isso. Em Antioquia, foi pela primeira vez os cristãos, os irmãos ali, foram chamados de cristãos. Antes disso, antes da palavra chegar em Antioquia, não éramos chamados de cristãos, eram chamados de irmãos, discípulos, missionários, ali naquele grupo de pessoas. Foi a igreja de Antioquia a primeira a enviar oficialmente missionários. Se os primeiros missionários foram forçosamente devido à perseguição que lhes foi imposta, os de Antioquia foram enviados diretamente por orientação do Espírito Santo após a igreja local orar sobre o assunto. Então, antes,
os missionários que estavam reunidos em Jerusalém, eles foram dispersos por uma força maior em cima deles. Não foram orientados pelo Espírito Santo, estavam dentro dos planos do Senhor. Mas aqui em Antioquia foi a primeira vez, além de serem chamados de cristãos, foi a primeira vez que eles foram direcionados pelo Espírito Santo a saírem em missões missionárias. Os primeiros missionários oficiais foram Saulo e Barnabé, que foram acompanhados por João Marcos, o qual escreveu o Evangelho de Marcos. As missões têm sido a maior prioridade da igreja, e é por elas que pulsa o coração de Deus. Senão o Senhor não tinha falado, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, porque a vontade do Senhor é que todo ser humano se salve, né? Mas aqueles que não acreditam em Jesus Cristo, que professam sua fé em Jesus Cristo, infelizmente nós já sabemos o destino dessa pessoa, mas não cabe nós a julgar, porque a salvação é pela graça, né? Mas a vontade do Senhor é que todos nós sejamos salvos, né? Dando continuidade, a consagração dos primeiros missionários foi precedida de jejum e oração. Então não adianta nada você querer ser um missionário, ir para a África, sei lá, qualquer lugar que o Senhor colocou no seu coração. Mesmo que Deus tenha colocado no seu coração, ore, jejue e se prepare, tenha depósito ali de jejum e oração. Porque a batalha espiritual que você enfrenta num campo missionário é muito grande. E não é para qualquer pessoa, né? Deus te capacita. Às vezes você não acha que está preparado para isso, mas Deus te capacita. Mas antes se revista da palavra do Senhor, de jejum e de oração. E do mesmo modo que o jejum e oração preparam a igreja para ouvir a ordem do Espírito Santo, assim também o jejum e oração foram empregados na hora do envio dos missionários. A obra a ser realizada era um empreendimento espiritual. Quando você ouve a palavra empreendimento, quando eu ouço a palavra empreendimento, me imagino algo muito grandioso, um prédio grande, um comércio muito grande. E se você for a fundo, se você for pesquisar a palavra empreendimento, você vai ver que é um projeto. Então, o empreendimento missionário ali é um grande projeto da parte de Deus, né? Dando continuidade, a metodologia mundana e as experiências pessoais de alguém que não tivesse o Espírito não seriam e nem são suficientes. Então, a pessoa que não tem Jesus Cristo, que vai, de uma certa maneira, despreparada, sem a palavra do Senhor, não é o suficiente para você ser um missionário. Você vai acabar quebrando a sua cara, né? A obra precisa ser feita pelo Espírito Santo. Então, adolescente, deixa o Senhor te direcionar os seus passos. Seja um missionário na sua rua, seja um missionário na sua família, seja um missionário na sua escola. Agora as aulas estão online, mas mesmo assim, quando tiver aquele tempinho, quando estiver no grupo da escola, no grupo dos seus amigos ali, o Senhor te direcionando, te dando as palavras certas. Às vezes pode não ser por um grupo de pessoas, às vezes pode ser pela sua amiga. Mas na hora certa, peça para que o Senhor coloque palavras em seu coração, na sua boca, para que você fale sobre ele, tá? O exemplo do apóstolo. Paulo foi um dos maiores missionários da igreja primitiva. Suas 3 viagens de evangelização pelo Império Romano, relatadas no livro de Atos, são um registro poderoso da expansão do Evangelho de Cristo nas primeiras décadas da existência da igreja. Basta lembrar-se de que, em pouco mais de 50 anos, a igreja primitiva se estabeleceu em quase todo o Império Romano. O Império Romano, para vocês terem uma ideia, ele dominava praticamente uma grande parte da Europa, e pegava ali o Egito, ali alguma parte da África, ali onde as navegações alcançavam, né? Então o Império Romano era muito grande. Então imagine a obra que o Senhor teve com Paulo ali, a evangelização, ele sendo instrumento em 3 viagens dentro de 50 anos. Claro que teve suas pausas ali, né? São a Samaria, que ele visitou, Damasco e Cesareia.
E ali foram se espalhando as palavras do Senhor. Você pode ver em alguns mapas isso, que demonstram isso por onde Paulo passou ali, algumas pequenas cidades, essas foram as 3 principais, né? Mas o quanto a palavra do Senhor se difundiu ali pelo Império Romano. Desde o rio Eufrates até o Tigre e desde o Mar Negro até o Nilo no Egito. Então pegou a parte ali do continente africano. Essa é uma prova do que Deus pode fazer por meio de seus filhos, mesmo diante das mais intensas dificuldades. Quando eles se entregam à sua vontade e dedicam a sua obra. Deus pode fazer o mesmo por meio de você hoje. Então você pode ser um grande missionário usado pelas mãos do Senhor, como nós temos vários exemplos de cristãos que, pelo poder do Espírito Santo, foram usados ali, despertaram jovens, despertaram adolescentes, despertaram pessoas que estavam adormecidas no Evangelho. E a gente precisa disso hoje, a gente precisa de um avivamento. Não dá pra gente ficar parado do jeito que a gente está, nem mesmo durante a pandemia. Então, o que você tem feito para ganhar almas a Jesus Cristo? O que você tem feito para espalhar a palavra do Senhor para aqueles que não têm, né? Então, adolescente, que Deus use você aonde você estiver indo. Eu espero que vocês tenham compreendido quais foram os objetivos, como a igreja primitiva foi levada a cumprir as missões, né, que inicialmente foi por uma força maior, depois foi direcionada pelo Espírito Santo, a importância do zelo missionário que teve ali, por exemplo, na primeira cidade, né, por Samaria, ali que os apóstolos Pedro e João foram enviados para cuidar ali da igreja, e oro para que o Espírito Santo desperte em você um coraçãozinho missionário, porque a igreja ainda precisa, ainda existem países que são extremistas, principalmente naquela janela das 40. Existem, claro, muitos outros países, existem aqui até mesmo no Brasil, né, pessoas que ainda necessitam ser alcançadas pelo Evangelho. E eu oro ao Senhor que não só você, mas a mim, desperte essa chama pelo amor ao Evangelho. Tá? Essa foi a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Acompanhem nosso canal, tá? Compartilhe esse vídeo com um amigo de vocês para que a palavra do Senhor chegue. Afinal de contas, Deus amou o nosso mundo, as pessoas, o mundo de tal maneira que entregou a Jesus Cristo para dar a sua vida para nós, né? E quem crê nele, com certeza terá a salvação, né? E aquele que infelizmente não crê, né, será condenado. Então, que a palavra do Senhor chegue até você, que Ele te conforte, que Ele te exorte, que Ele te desperte. Amém? Jesus, obrigada por essa oportunidade. Que essa sementinha, papai, que foi lançada, floresça no coração destes alunos, dessas pessoas que estão assistindo. Pai, eu te peço, oriente aqueles que têm o chamado missionário, Pai. Oriente para onde eles têm que ir, que eles não tenham em mente que missão é só na África, Senhor, mas missão pode ser no seu vizinho, na sua rua, na sua escola, onde for, mas que a recompensa que o Senhor tem para eles, tanto pode ser terrena, quanto pode ser espiritual, e lá no céu nós iremos receber a coroa juntamente com aqueles que receberam a sua palavra. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, galera!